Graça e paz, irmãos. Como é que vocês estão? Bem? Na graça de Deus. Vamos continuar nas meditações que estamos fazendo na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos continuar exatamente onde paramos da última vez e vamos ouvir a leitura de Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Anteriormente, falamos um pouco sobre os inimigos da cruz de Cristo, identificado neste capítulo 3, versículos 18 e 19, pelo apóstolo Paulo. Inimigos da cruz de Cristo. Uma coisa que o diabo está sempre querendo se livrar é da cruz de Cristo. Mesmo antes da cruz acontecer na história, o diabo estava tentando fazer com que não acontecesse. Mas ele não conseguiu, porque ele não pode. Mas ele espalha, ele divulga outro evangelho esvaziado da cruz de Cristo, e aqui que está o grande perigo. O grande perigo dos nossos dias, o grande perigo das igrejas. É esse outro evangelho esvaziado da cruz de Cristo. A obra da cruz, irmãos, eu tenho dito aqui, tenho falado aqui. A obra da cruz consiste na morte de Jesus Cristo e também na nossa morte em Cristo. Com Ele, nele, uma morte para o pecado, para que fôssemos libertos e salvos. O diabo até não se importa que as pessoas saibam que Jesus morreu na cruz, mas ele procura desesperadamente esconder que nós também morremos com Cristo, nele. Lógico que a nossa morte é uma morte do ponto de vista espiritual, mas nós morremos, porque é assim que diz a palavra de Deus. Um irmão foi questionado pelos incrédulos que dizer que alguém morreu no lugar de transgressor, de criminoso, que merecia aquele castigo, mas alguém vai lá e morre no lugar dessa pessoa que merecia aquele castigo, seria um incentivo para continuar transgressor, para continuar criminoso, já que alguém vai morrer no lugar dele e ele vai continuar a sua vida. Esse irmão ficou aperreado, um pouco agoniado, porque ele naquele momento não teve respostas.
para esse questionamento dos incrédulos em relação à morte de Jesus. Na verdade, irmãos, esses incrédulos, bem como o próprio irmão, não estavam tendo uma compreensão adequada do sacrifício de Cristo Jesus. Primeiro, Jesus era o único que poderia morrer uma morte redentora, salvadora, porque ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é Deus. Só a morte dele poderia salvar alguém. Porque a morte dele não foi apenas uma morte substituindo alguém, mas também uma morte salvadora. E só ele poderia ser este Salvador. Segundo, o transgressor, o pecador, não saiu impune, mas morreu também com Cristo nele. É assim que diz a palavra. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Já estou crucificado com Cristo. Ou você acha que Paulo estava doido da cabeça quando disse: eu estou crucificado com Cristo? Não, ele não estava. Ele estava no juízo perfeito, porque Deus revelou isto para ele. Então, irmãos, o pecador não saiu impune. Eu não saí impune dos meus pecados, porque eu ofendi a santidade de Deus, e eu preciso ser punido. E Deus não brinca. E foi para isto que Jesus veio. Ele morreu sim por nós. Ele morreu uma morte nos substituindo. Mas eu também morri com ele, porque ele morreu por mim e morreu comigo. Ele morreu por você e morreu com você. Ele morreu pelos pecadores e com os pecadores. É preciso entender esta diferença, para não ficar aperreado como aquele irmão que não estava compreendendo o sentido, o sacrifício de Cristo. Então, ele morreu pelos e com os pecadores. Irmãos, se fosse uma morte apenas no seu lugar, apenas no lugar do pecador, então Barrabás teria ficado de boa, teria sido o transgressor mais beneficiado, porque Jesus morreu literalmente no lugar de Barrabás, porque era Barrabás que estava marcado para morrer naquele dia, o transgressor Barrabás. Mas Jesus foi morto no lugar dele e ele ficou livre. Mas, se foi só isso, preste atenção, se foi só isso mesmo, se Jesus foi lá e morreu no lugar de Barrabás, então agora Barrabás estava livre para continuar, se quisesse, a sua vida transgressora, de bandido, de criminoso, salteador, sei lá o quê, porque Jesus morreu no lugar dele. E ele então agora pode
continuar a sua vidinha de pecado, do jeito que quiser. Mas, se ele, Barrabás, também morreu do ponto de vista espiritual, não fisicamente, lógico, se ele também morreu do ponto de vista espiritual, com Cristo nele, então a sua vida de Barrabás, a sua vida transgressora, pecadora, teria um fim. Você não acha? Se ele morreu também, teria um fim, seria descontinuada. É assim o Evangelho. Esta é a obra de Deus. Ele morreu para colocar um fim à sua vida de pecado. Porque se não for para colocar, eu pergunto, ser crente para quê? Seguir Jesus para quê? Se eu vou continuar do mesmo jeito. Espero que tenha sido revelado esta verdade a Barrabás, como foi revelada ao apóstolo Paulo, que com certeza, com firmeza categórica, ele disse: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem sabe se Barrabás também não creu assim depois. Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, há mais do que a crucificação de Cristo. Ali o pecador foi crucificado com Cristo. Ali o mundo também se juntou a essa crucificação. Na cruz de Cristo, eu fui vencido. O meu homem velho, morri. Na cruz de Cristo, eu vejo a minha morte com Cristo para o pecado. Lá na cruz de Cristo, eu vejo o perdão incondicional de Deus para mim, porque eu não merecia. Por isso é perdão incondicional. A cruz de Cristo colocou um ponto final no poder do demônio, no imperialismo de Satanás, principalmente em relação aos que Jesus salvou na cruz, porque agora Satanás não tem mais nenhum domínio sobre eles, nenhum domínio. Os inimigos da cruz de Cristo não querem saber dessa nossa morte com Cristo. E essa turma inimiga da cruz de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, ataca a cruz de Cristo, e também aqueles que creem que com Cristo morreram, também ressuscitaram e agora Cristo vive neles. Quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Eu falei aqui da última vez, só vou aqui fazer aqui uma revisãozinha rápida. Paulo dá algumas pistas. Ele diz que os inimigos da cruz de Cristo andam entre nós. Foi o que Paulo disse. Eles andam entre nós. Parece inacreditável, mas estão no meio dos cristãos, esses inimigos. O destino dos inimigos da cruz de Cristo é a perdição, disse o apóstolo Paulo. Perdição não é extinção, é perdição mesmo no inferno. Eles não são crentes verdadeiros, não adoram a Deus em espírito e verdade, honram com os lábios, mas o coração está distante. Estão condenados ao inferno, vivendo em meio com as pessoas salvas. O Deus deles é o ventre. Não servem ao Deus vivo, mas a si mesmos.
São infames, disse o apóstolo Paulo. Alguns até têm prazer na infâmia. Peca e bate papo. Incrível. Peca, mente, faz um monte de coisa, infame, e ainda bate no peito, se orgulham. São infames. Só se preocupam com as coisas terrenas, não com as coisas de Deus celestiais. São materialistas, não priorizam o reino de Deus. Vivem como se não houvesse um juízo, como que se não houvesse um acerto de contas final. E haverá. Os inimigos da cruz de Cristo estão tanto fora como dentro do acampamento dos santos. Só que os inimigos que estão dentro são os piores. Mas, graças a Deus, pelos amigos da cruz de Cristo, porque tem, não só nesta igreja, mas também em outras. Graças a Deus pelos amigos da cruz de Cristo, aqueles que entendem adequadamente o sacrifício de Cristo e amam a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Bem, em contraste com essa turma denominada de inimigos da cruz de Cristo e o seu infame modo de viver, estão os cristãos verdadeiros, libertos de si mesmos, nascidos de novo, com um estilo de vida celestial, ainda que vivendo neste mundo. É o que Paulo coloca nos versículos que foram lidos para nós, Filipenses 3, versículos 20 e 21. Então, o verso 20 diz o seguinte: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A outra versão diz: a nossa cidadania, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O termo traduzido aqui para pátria significa comunidade, cidadania. Os verdadeiros crentes são cidadãos dos céus, de onde também aguardam o Senhor Jesus. Os filipenses, irmãos, entendiam bem dessa questão de cidadania, do que Paulo estava dizendo, porque eles eram cidadãos de Roma, porque aquela região era uma colônia de Roma, então eles eram cidadãos de Roma. Eles tinham direitos e responsabilidades com aquela cidadania romana, embora estivessem em território estrangeiro, porque eles tinham a cidadania de Roma, mas eles não viviam em Roma. Eles não viviam lá. Assim, os cristãos são agora cidadãos da comunidade do céu, da pátria celestial, embora ainda estão vivendo neste mundo. Mas já tem uma vida celestial, que é a vida de Deus no coração deles. A mente celestial, voltada para o alto. Então, esses cristãos, vivendo ainda neste mundo, mas experimentam em algum grau
a vida celeste aqui na terra. Por quê, irmãos? Porque dentro deles está a vida de Cristo, o caráter de Cristo, a natureza de Cristo. Nasceram de novo. Estão sob o domínio do Rei do céu e vive por causa desse Rei, que é Jesus Cristo, por causa do céu. Quando diz que a nossa pátria está nos céus, que a nossa cidadania está nos céus, que nós participamos de uma comunidade celestial, isto também, irmãos, importa na nossa conduta. A nossa conduta deve ser compatível com a nossa cidadania, com a nossa origem, que é uma origem celestial. Os cidadãos dos céus, mesmo vivendo num ambiente terreno, representam os interesses de sua verdadeira pátria, a pátria celestial. Então nós precisamos viver uma vida digna dessa cidadania. Eu não posso dizer que sou cidadão celestial do céu, do reino de Deus, e viver do jeito que o diabo gosta, porque assim eu sou dele e não do reino de Deus. Eu sou um cidadão brasileiro e tenho responsabilidade com a minha pátria aqui de baixo, porque eu nasci no Brasil e tenho cidadania brasileira por direito de nascimento. Cidadania é importante, e a cidadania está relacionada com a pátria que você pertence. Então, irmãos, se quiser ser um cidadão americano, eu teria que morrer e nascer de novo, desta vez nos Estados Unidos. Se eu quiser ser um cidadão canadense, eu preciso morrer, nascer de novo, desta vez no Canadá. Essa é a ideia. Essa é a ideia de cidadania. Hoje, você pode se tornar cidadão de uma outra nacionalidade por outros processos. Sim, pode. Tem vários processos. Um deles é a naturalização. Mas você não se torna um indivíduo de outra nacionalidade perfeitamente. Nunca você vai ser, de fato, um deles. Cidadão do céu, cidadão do reino de Deus, é aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. É aquele que morreu com Cristo, também ressuscitou com Cristo, e Cristo agora é a sua vida. Possui a vida de Cristo, é possuído pela vida de Cristo. O próprio Cristo está no nascido de novo, vivendo a sua vida. É aqui que entra a cruz. É aqui que entra a cruz. Porque para Cristo viver em você, primeiro é preciso estar crucificado com Ele. O cidadão do céu, ou do reino de Deus, morreu com Cristo, perdeu a sua velha vida, sua velha natureza, agora tem a vida de Cristo. Tem uma nova mente, novos valores, que são os valores do reino de Deus. A cidadania do império das trevas foi desfeita na cruz, irmãos. Eu gosto muito deste texto de Colossenses 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vejam, irmãos,
Aí diz que Deus nos libertou do império das trevas. É algo que Ele fez, é graça. O império das trevas está todo envolvido com o pecado e com o imperador desse império, que é Satanás. Esse império das trevas, irmãos, do ponto de vista interno, é uma área no interior da velha criatura, dominada pelo pecado, pela velha natureza e pelo diabo. Está dentro da pessoa. Paulo diz que Deus nos libertou, já aconteceu, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem é o Filho do seu amor? É Jesus Cristo. Em Cristo foi feito tudo isto. Foi feito esse transporte, essa mudança de cidadania. Deus nos libertou do império das trevas pela morte do seu Filho e nossa morte em seu Filho, com Ele nele, na cruz do Calvário. Esse transporte do império das trevas de Satanás para o reino de Deus, é o que se chama de novo nascimento. É o novo nascimento. Se alguém quer entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Porque se você quer entrar no reino de Deus sem nascer de novo, é contrabando. É contrabando. As igrejas, lamentavelmente, estão cheias de muambas. Coisas que envolvem fraude, contrabando. O diabo vem descarregar as suas muambas nas igrejas. É o lugar que ele gosta de fazer o serviço. São os falsos regenerados. Não foram transportados. Não foram transferidos, de fato. Estão ainda dentro do império das trevas. E o império das trevas dentro deles, embora estejam nas igrejas, mas dentro do reino de Deus, não se entra por naturalização, imigração ou qualquer outro processo, mas somente pelo novo nascimento. Tem outra coisa interessante aqui, é que a cidadania de uma pessoa num país subsiste até a hora do seu atestado de óbito lavrado. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Dali para frente, esta cidadania não funciona mais. Quando morre, perde-se tudo. Perde-se tudo. O súdito de Satanás só sai disso quando encontra a sua morte com Cristo na cruz. Aí ele sai. Acaba tudo essa cidadania perversa. Quando alguém crê sua morte com Cristo na cruz, ele também ganha a ressurreição juntamente com Cristo. Aí ele pode voltar-se para Satanás e dizer sem medo: agora, velho Satanás, eu não tenho mais nada com você, porque agora eu estou morto com Cristo. Eu estou morto para você, eu estou morto para as suas coisas, eu estou morto para as suas tentações,
Eu estou morto para o seu império de trevas. Eu estou morto para o mundo. Estou morto para as suas coisas. Quando se morre em Cristo Jesus, se renasce imediatamente dentro do reino de Deus, com cidadania desse reino. Na morte em Cristo, temos o desligamento do império das trevas, e na ressurreição em Cristo temos um novo lugar para viver, chamado reino do Filho do seu amor. Aqui está tudo. Aqui está tudo. Agora participamos de uma nova comunidade. Temos uma nova cidadania. Nascemos de cima, nascemos do alto. Porque o novo nascimento é isto: nascer de cima, nascer de Deus, nascer do alto, nascer com a vida celestial, com a vida de cima, que é a vida de Deus, que é a vida de Cristo, a vida do Espírito. O céu agora é a nossa origem, e não só a nossa origem, Valdir, é também o nosso destino. O nosso nome está arrolado nos céus. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos em Lucas 10:20. O nosso nome está registrado no céu. Foi o que Paulo disse em Filipenses 4:3. Esse registro no livro da vida é fundamental, porque João, escrevendo o Apocalipse, no capítulo 20, versículo 15, ele foi nítido. Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, irmãos, por causa da expectativa de habitar em uma cidade superior, Abraão contentou-se em viver em uma tenda. Por causa da expectativa da recompensa do céu, Moisés dispôs-se a abrir mão dos tesouros do Egito. O céu é um lugar e também um estado. É o lugar da morada de Deus e da sua igreja resgatada. É um estado também de bem-aventurança eterna, onde jamais entrarão a dor, a lágrima, o luto e a morte. Então, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ao contrário dos inimigos da cruz de Cristo, que não aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é a esperança deles. A minha esperança é a vinda do Senhor Jesus Cristo, que parece estar bem perto. E tomara que esteja mesmo. A pátria celestial já nos pertence. Não precisamos aguardá-la. Entenderam? A pátria, a cidadania, nós já temos. Já temos. Não precisamos aguardá-la. Entretanto, com grande anseio, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá. Esses primeiros cristãos foram ensinados que deviam aguardar dos céus o Filho, a quem ele, o Pai, ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Isto está escrito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Prestou atenção? Quando o Senhor voltar, Ele vai nos livrar da ira futura. Quer dizer que tem uma ira futura, que não vai ser brinquedo não. É a grande tribulação,
que virá a este mundo e que Jesus disse que nunca houve igual e jamais haverá. Você não faz ideia do que vai ser, e nem eu. Vai ser terrível. Mas aqui temos a promessa que seremos tirados dela no arrebatamento. Mas a nossa expectativa deve ser o Senhor mesmo. A minha expectativa não é nem ser livre disso aí, não. Porque se for preciso passar, a gente passa de boa, porque Jesus, Ele nos dá a condição. A minha expectativa não é nem isso, é Ele mesmo. É o encontro com Ele, é Ele mesmo. Então é isso que Paulo coloca aqui. Quando o Salvador vier, transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo, para ser semelhante ao seu corpo. Filipenses 3:21. Nós não vamos ler o texto agora, mas fica como tarefa para você. Depois você pode ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 42 até os 53. Ali está colocado de uma maneira detalhada essa questão do nosso corpo. Os mortos receberão um corpo espiritual que substituirá o corpo natural, que é esse aqui. Mas será um corpo de verdade, espiritual, mas de verdade, como o corpo de Jesus, que era um corpo de verdade, visível. Nós já temos uma mentalidade celestial, já temos uma vida celestial, que é a vida de Deus em nós, a vida de Cristo. Mas nesse dia da volta do Senhor, teremos também um corpo celestial. Quando o Senhor Jesus vier dos céus, Ele transformará nosso corpo. Irmãos, não há nada vil ou mal no corpo humano. Tem gente que vê isso, eu não vejo. Não há nada vil, nada mal no corpo humano. O mal está no uso que se faz do corpo, o uso errado. No entanto, o nosso corpo é um corpo que Paulo chamou de corpo de humilhação, ou seja, sujeito a rugas, cicatrizes, idade, sofrimento, doença e morte. Somos limitados e restritos neste corpo que nós temos. Não sabemos até que ponto seremos transformados, mas nosso corpo não mais será corruptível, sujeito à corrupção, sujeito à morte, limitações do tempo ou às barreiras naturais. Será um corpo parecido com o corpo ressurreto do Senhor Jesus. Não significa que eu vou ser igual a Jesus, porque como Jesus, só Jesus, porque Ele é Deus. Mas o nosso corpo será igual ou parecido com o dele, depois da sua ressurreição. Corpo imortal, incorruptível, corpo de poder espiritual, celestial, perfeito. Não fica cansado, velho, nem doente. Isso não significa, irmãos, que todos seremos iguais fisicamente. Eu não acho que vamos ser iguais. Cada um é cada um, com um corpo novo. Você será você com um corpo novo. Assim eu entendo. A palavra de Deus nos dá pistas que nós iremos nos reconhecer depois da ressurreição do nosso corpo.
Jesus foi reconhecido pelos seus discípulos depois da sua ressurreição. As cicatrizes da crucificação permaneceram no corpo ressurreto de Jesus. Mas nós não teremos cicatrizes, irmãos. Nós não teremos. Jesus tem, porque a consciência do Calvário jamais será perdida, nem aqui, nem na eternidade. Porque alguém poderia pensar, agora que não haverá mais pecado, novo céu, nova terra, agora que não tem mais diabo, não precisamos mais da cruz. Não, 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 não. A consciência da cruz nunca será perdida. E você verá isto todos os momentos, todos os dias, no novo céu, na nova terra. Você verá isto nas mãos de Jesus, as marcas no seu lado também, seus pés. Lá no novo céu, na nova terra. Então, irmãos, não dá para precisar como será esse corpo dos crentes depois da ressurreição. Corpo transformado em Cristo. Mas sabemos que teremos. Será um corpo de verdade, só que perfeitamente adaptado às condições do céu, do novo céu, da nova terra. Os cidadãos do céu, aqueles cuja pátria é o céu, têm uma busca maior, têm interesses maiores. A busca é uma inspiração, é uma preferência, não é forçada, não é forçada. É uma questão natural de natureza. Eu não estou sendo obrigado a seguir Jesus Cristo, a vir aqui estudar a palavra. Isto tudo é uma preferência, é uma inspiração, é natural, porque é uma questão de natureza. Para encerrar, eu quero contar aos irmãos uma ilustração, talvez duas. Certa vez eu assisti uma reportagem em que alguns biólogos estavam estudando e acompanhando a procriação das tartarugas. Eles estavam também mostrando, filmando. As tartarugas iam até a praia, cavavam buracos na areia e botavam ali seus ovos. Depois de algum tempo, as tartaruguinhas saíam daqueles ovos e também dos buracos e caminhavam rumo ao mar. E só paravam quando mergulhavam no mar. Prazerosamente mergulhavam no mar. Mas ninguém ensinou o caminho do mar, aquelas tartaruguinhas. Elas também não tomaram outro caminho. Elas não foram para o mangue. No mangue é lugar de caranguejo, não de tartaruga. Elas foram para o mar. A rota estava dentro delas, a direção dentro delas. Tinha algo dentro delas que pedia o mar. Elas não foram para o continente. Assim é o nascido de novo. Assim é o recém-nascido de novo. Quer Cristo, as coisas de Cristo. Tem esse desejo.
Assim são aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo. Os seus primeiros estímulos, iniciativas, são em direção a Cristo, as coisas do alto. Por quê, irmãos? Porque nasceram do alto. E vai ficando cada dia melhor. Cada dia que passa fica melhor ainda. Um irmão mais experiente, com mais caminho andado na vida com Deus, estava na beira de um rio, sentado no barranco, com outro irmão, mais jovem, bem mais jovem. E o irmão mais jovem perguntou ao irmão mais velho: qual é o segredo, irmão, de uma vida mais profunda com Deus? O irmão mais velho levantou-se, entrou um pouco no rio e chamou o jovem também. O irmão mais velho colocou a mão na cabeça do jovem e afundou na água e segurou lá embaixo. E o jovem começou a se debater, agoniado cada vez mais. E o irmão mais velho puxou para cima. Quando o jovem veio à tona, respirando desesperadamente, ficou um tempinho respirando, se recompondo. Depois de recuperado a respiração, disse: você quer me matar? Não, respondeu o irmão mais velho. Apenas quero responder a sua pergunta, a pergunta que você me fez. Diga-me, quando você estava lá embaixo, o que você mais desejou? O que você mais queria? Qual era a sua maior vontade, maior desejo? Queria respirar, horas. Queria ar. Muito bem. Então, quando você tiver vontade de Deus, como você teve vontade de ar lá embaixo, quando você querer Deus, como você quis respirar debaixo da água, quando você querer Deus, como queria o ar, então você apenas iniciou a sua vida mais profunda com Deus.